Olá, fã de terror! Hoje tenho o prazer de apresentar a vocês 3 histórias de arrepiar, que certamente vão fazer seus cabelos ficarem em pé. E a última história será tão assustadora que vocês ficarão sem dormir. Mas antes de entrarmos em detalhes, quero lembrar que todos os sábados temos 1 hora inteira de terror direto, então não percam. Agora, vamos voltar às histórias de hoje. Então, se preparem para uma noite de arrepios e sustos, porque essas histórias são mais do que suficientes para deixar vocês sem dormir. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever para fazer parte da nossa comunidade de amantes de terror. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Primeira história. Cachorro mau. Olá, Jack, sou o Dr. Stanley. Você sabe por que está aqui? Eu pareço um idiota? Era assim que eu queria responder a esse psiquiatra paternalista. Mas eu já havia descoberto que uma má atitude não me levaria muito longe. Então eu não disse nada. Eu entendo que você e Steve foram melhores amigos por muito tempo, desde que... E a doutora Stanley ergueu as sobrancelhas e acenou com a cabeça, uma sugestão para que eu preenchesse o espaço em branco. Eu capitulei. Grau 3, eu murmurei. O médico sorriu. Conte-me sobre Steve. Como ele era? Seu uso do pretérito me irritou. A suposição de que Steve estava morto. E que eu tinha algo a ver com isso. Steve é um grande amigo. Um cara muito bom. Ela foi com a mudança tensa. Vocês sempre têm desentendimentos? Ficar com raiva um do outro? Revirei os olhos. Quem não quer? Este médico era tão sutil quanto um gato em uma convenção de pássaros. Por que simplesmente não sai e me acusa de matar meu melhor amigo? O Dr. Stanley franziu ligeiramente a testa e olhou para o relógio de parede acima da minha cabeça. Aparentemente, ela ainda teve tempo de introduzir outra linha de questionamento. Jack, você poderia me dizer o que aconteceu na terça-feira quando Steve desapareceu? Sem pressa. Tente incluir todos os detalhes que conseguir lembrar. Ela se recostou na cadeira, talvez para comunicar que colocará os ouvidos atentos? Mas eu sabia que não adiantaria nada. Que assim que ela ouvisse a história que eu já havia contado aos meus pais e à polícia, ela chegaria à mesma conclusão que eles obviamente chegaram. Mas neste ponto, o que eu tinha a perder? Comecei a narrativa que já tinha praticamente memorizado. Steve e eu decidimos subir a montanha Anley. Era quase final de agosto, então essa era nossa última chance de fazer isso antes do início das aulas. Convencemos nossos pais a nos deixar acampar durante a noite, já que Steve acabou de fazer 16 anos e meu aniversário é mês que vem. Steve trouxe Ruff junto. O cachorro dele. Nunca vai a lugar nenhum sem Ruff. O Dr. Stanley se inclinou. Que tipo de cachorro é Ruff? Ele é um vira-lata. Eu diria Lab, Spaniel e provavelmente algumas outras raças também. Um bom tamanho, não um daqueles cachorrinhos barulhentos. Steve está com ele há alguns meses. Os pais de Steve pegaram o cachorro para ele? Perguntou o médico. Não, ele era um vira-lata que começou a rondar a casa de Steve. Ele colocou comida para o cachorro, o que não deixou seus pais muito felizes. Eles não queriam encorajar um desgarrado. Mas Steve realmente gostava dele e seus pais finalmente desabaram. Quando ninguém reivindicou Ruff depois de colocarem um anúncio no jornal, eles deixaram Steve ficar com ele. E Steve é obviamente muito apegado a Ruff, disse o Dr. Stanley. Sim, eles nunca se separam, exceto quando Steve está na escola, eu disse, e então acrescentei tolamente, ele está mais próximo daquele cachorro do que nunca esteve de mim. Eu peguei a reação do médico e me chutei mentalmente. Eu tentei fazer o controle de danos. Quero dizer, um cachorro está com você o tempo todo. Sempre fico feliz em ver você, nunca discute, quando um amigo, bem, é sempre mais complicado com as pessoas. Eu desisto. Eu estava apenas me aprofundando. Felizmente, o Dr. Stanley não insistiu mais na amizade. Mas ela ainda tinha dúvidas sobre o cachorro. Ela obviamente leu uma cópia do depoimento que dei à polícia. Ela estreitou os olhos. O que você acha de Ruff, Jack? Bem,
Nós sempre tivemos cachorros até Ank, nosso último cachorro, morrer alguns meses atrás, então estou acostumado com eles. Isso deve ter sido difícil. Tenho certeza que você sente muita falta de Ank, disse o Dr. Stanley. Sim, ele era um ótimo cachorro. Nós o tivemos por muito tempo, eu respondi, tentando manter minha voz trêmula. O nó na garganta me pegou de surpresa. A polícia não tinha me perguntado nada sobre meu cachorro. Mas o médico deve ter pensado que era importante. Os psiquiatras não fazem perguntas apenas por curiosidade. Você não respondeu à minha pergunta, Jack, ela disse. Sobre Ruff. Como você se sente sobre ele? Ele é um bom cachorro? Dr. Stanley não era estúpido. Sim. Ele está bem. Quero dizer, ele é o cachorro de Steve, não o meu. Será que você está com um pouco de ciúme de Ruff? E magoado porque seu cachorro se foi e Steve ainda está com o dele? Ela sondou. Não, você não entende. E eu tropecei em minhas palavras. Como eu poderia colocar isso sem soar como um completo lunático? Ruff não era um cachorro típico. Ele era, e bem, às vezes parecia quase humano. Dr. Stanley não conseguia escrever rápido o suficiente. Houve um breve silêncio enquanto ela alcançava. Você pode explicar isso, Jack? Ela pediu, caneta pronta. Bem, na maior parte do tempo, Ruff não prestava muita atenção em mim. Mas sempre que eu tentava fazer Steve ir a algum lugar sem Ruff, ou dizia a ele que achava que ele estava passando muito tempo com o cachorro, era como se Ruff entendesse o que eu estava dizendo. Ele começava a rosnar para mim ou a se aproximar de Steve. Quando o cachorro me mordeu, Steve disse que estava apenas brincando. Mas havia um olhar nos olhos de Ruff. Era como, eu sei que parece loucura, mas era como se ele estivesse zombando de mim. Então você quer saber como me sinto sobre o cachorro de Steve? Ele me dá arrepios. Eu hesitei sobre o próximo beat. Eu não tinha compartilhado isso com ninguém. Nem a polícia, nem mesmo mamãe e papai. Mas talvez essa mulher, que ganha vida lendo as pessoas, talvez ela se conectasse comigo e soubesse que eu não era louco ou delinquente. Que eu estava falando a verdade. Ele matou o Ank. Aí estava fora. O Dr. Stanley lançou-me um olhar compreensivo, o que me encorajou a continuar. Ank era um cachorro muito amigável. Nunca tive problemas com outros cães até Ruff entrar em cena. Ank não gostava dele. A primeira vez que ele viu Ruff, ele ficou na minha frente e rosnou para ele. Não deixaria Ruff se aproximar de mim. A única vez que vi Ank fazer isso foi uma vez quando eu estava na floresta com ele e nos encontramos com um urso preto. Era como se ele estivesse me protegendo do perigo. De qualquer forma, eu estava andando com Ank e ele correu na frente como sempre fazia. De repente, vi um animal pular do nada e atacá-lo. Ao me aproximar, pude ver que era Ruff. Chamei Ank e gritei para Ruff recuar. Ank era um pouco menor que Ruff e não era páreo para ele. Quando cheguei até eles, Ruff havia sumido e Ank estava no chão, morrendo. Foi estranho, porque quando contei a Steve, ele se recusou a acreditar que seu cachorro faria uma coisa dessas. Mesmo que eu tenha visto o que aconteceu. Deve ter sido outro cachorro que se parecia com Ruff. Ele nunca atacaria Ank. Ele insistiu. Eu não conseguia argumentar com Steve. Ele simplesmente ficou bravo e não quis ouvir nada de ruim sobre seu cachorro. Você não entende, Jack, disse ele. Ruff não é apenas um cachorro. Ele é como uma pessoa. Ele me pega. Então eu sei que ele nunca faria algo assim. Mas então eu lembrei que ele só conhecia Ruff por alguns meses, que seu cachorro tinha sido um animal selvagem antes disso, sobrevivendo de qualquer maneira que pudesse. Grande erro. Steve não quis falar comigo por uma semana. Quando a médica finalmente largou a caneta, ela assentiu, como se tivesse planejado tudo. E eu sabia que ela não entendia nada, que não iria acreditar em uma palavra da minha história. Mas ela não disse mais nada sobre minha conta. Em vez disso, ela redirecionou. Vamos voltar para a sua caminhada. Você estava indo para Anley's Mountain. Suspirei e continuei minha recitação.
A mãe de Steve nos deixou perto da base da montanha algum tempo depois do café da manhã na terça-feira. Queríamos ir no começo da semana, quando não tem tanta gente por perto. Parecia perfeito. O dia estava ensolarado e quente e não havia muitos carros no estacionamento. Olhei para a doutora Stanley e ela acenou para que eu continuasse. Fomos para a trilha. Ruth correu na frente e Steve correu atrás dele. Demorei, pois não queria me cansar antes mesmo de começarmos a subir a colina. O dia correu bem. Chegamos ao topo da montanha no final da tarde e voltamos a descer. Quando encontramos um lugar para acampar, montamos a barraca e jantamos. Estávamos os dois tão cansados que adormecemos por volta do pôr do sol. Acordei de repente com a lua cheia brilhando pela aba aberta da barraca. Steve não estava em seu saco de dormir. Deve ter saído para fazer xixi, pensei, mas depois de alguns minutos, ele ainda não tinha voltado. Peguei minha lanterna, embora não precisasse, o luar estava bem claro. Então ouvi a voz de Steve, mas ele estava muito longe para eu ouvir o que ele estava dizendo. Parecia muito estranho que ele estivesse falando aqui na montanha no meio da noite. Talvez ele estivesse com problemas, com um urso ou algo pior. Tentei ficar bem quieto enquanto me aproximava da voz. Quando cheguei o mais perto que pude sem ser visto, espiei por trás de alguns arbustos. A lua brilhou em uma clareira, em Steve e Ruth. Ele estava conversando com o cachorro, que estava parado ali, tremendo, como se estivesse doente. Steve estava perguntando a ele o que havia de errado, mas Ruth apenas ficou lá, e o tremor piorou. E a próxima parte, você vai pensar que sou maluco, mas pode me fazer um teste de detector de mentiras, qualquer coisa. Eu juro que é verdade. O tremor foi ficando cada vez mais rápido, até Ruth ser apenas um borrão, e o borrão mudou de forma. Ficou mais alto e mais magro, até ficar da altura de um homem. E então a forma começou a desfocar. Pude ver então que o que quer que fosse realmente estava girando muito rápido, mas diminuindo a velocidade. Quando parou, Ruth havia sumido, e lá estava essa criatura, parada ali na frente de Steve. O pobre garoto apenas ficou lá, olhando. Era como se ele estivesse congelado, apavorado demais para se mexer. A coisa era negra e hedionda, como aquelas velhas pinturas de demônios. Quando ele falou, eu sabia de fato que era pura maldade. Não consigo nem descrever o som daquela voz, ainda revira meu estômago só de pensar nisso. A criatura estava falando com o pobre Steve. Tentei fazer com que você não viesse, Steve, disse ela. Mas você e seu amigo estúpido simplesmente tinham que prosseguir com sua caminhada. Como você pode ver, a lua cheia me faz mudar. A voz era zombeteira. E então você teve que se levantar para responder ao chamado da natureza no momento em que eu estava assumindo minha verdadeira forma. Nós dois formamos uma boa equipe, mas agora você arruinou as coisas. Então eu tenho que encontrar uma nova forma. Que pena. A criatura começou a se mover em direção a Steve, que gritou como nunca ouvi ninguém gritar. Fiz-me o menor que pude e cobri os olhos. Quando finalmente ousei espiar por trás do arbusto novamente, não havia sinal de Steve ou da criatura. Fiquei tão apavorado que não me mexi até o sol nascer algumas horas depois. Ainda me sinto péssimo por não ter tentado ajudar Steve, mas aquela criatura. De qualquer forma, duvido que teria feito algum bem. De manhã, procurei por Steve, mas depois do que vi, achei que não o encontraria. Então voltei pela trilha o mais rápido que pude, até a cabana do guarda florestal na base da montanha. Uma olhada na expressão da médica deixou claro que eu não receberia nenhuma ajuda dela. Pelo lado positivo, ela não achava que eu era um caso perdido. Só que eu era um mentiroso, e não muito convincente. Tanto para sua capacidade de ler as pessoas. Fui liberado sob a custódia de meus pais enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada. No dia seguinte, ouvi dizer que Steve tinha aparecido, muito vivo. A polícia me deu uma dura conversa sobre os males de eu inventar histórias e atrapalhar uma investigação, mas, felizmente, não foi mais longe. As respostas de Steve às suas perguntas pareceram satisfazê-los, pois eles fecharam o arquivo. Sua versão dos eventos era que ele tinha ficado sonâmbulo, algo ao qual ele era propenso, e que, quando voltou a si, estava fora da trilha, totalmente perdido.
Por fim, alguns caminhantes o encontraram e o levaram ao guarda florestal. Quanto a mim, já que mentir era tão estranho para mim, meus pais concluíram que devo ter sonhado com a coisa toda e de alguma forma acreditava que tinha realmente acontecido. Estou muito mais velho agora e não vejo Steve desde que éramos crianças. Eu fui até a casa dele uma vez com meu novo cachorro, Beanie. Coisa engraçada, no entanto. Beanie normalmente era um cão amigável, mas ele não gostou nem um pouco de Steve. Continuei rosnando para ele. Fim. História 2. Remorso do comprador. Um bom mágico nunca revela seus segredos. Mas, hoje, enquanto estou em meu leito de morte, estou preparado para lhe contar o meu. Quando criança, eu levava as coisas mais literalmente do que a maioria. Minha mãe uma vez me perguntou se o homem da lua roubou um sapato que perdi na casa de um amigo. Olhei para a lua cheia naquela noite, procurando por esse homem ou desconhecido. Nunca o encontrei. Quando eu tinha 5 anos, ouvi meu tio dizer à minha mãe que estava chovendo a gato e cachorro. Eu queria tanto um cachorrinho que corri para fora para pegar um. Voltei para dentro alguns minutos depois, encharcado, confuso e desapontado. Nunca tive um cachorro. Em 4 de agosto de 1987, levar as coisas muito literalmente me levou a um caminho sem volta. Eu tinha 8 anos e foi neste dia que descobri minha paixão pela magia. Era a festa de 9 anos do meu melhor amigo. Os pais de Billy contrataram um mágico, Samuel, o Anômalo. Nome estranho, certo? Mas esse cara era incrível. Ele era um cavalheiro inglês alto e esguio com um sorriso deslumbrante. Suas mãos se moviam com fluidez sem esforço, fazendo a multidão de crianças de 9 anos e seus pais olhar. Ele tinha um pequeno palco feito de 6 quadrados gigantes de madeira, erguidos cerca de 30 centímetros acima do solo. Uma longa e pesada cortina branca sustentada por 2 treliças na parte de trás do palco dava a sensação de uma performance real para que ele pudesse emergir como se estivesse se apresentando na Riviera, no centro de Chicago. Quando cheguei a essa festa, havia um pequeno caminhão de carga estacionado na calçada com uma enorme foto de Samuel, o Anômalo, na lateral. Ele usava um smoking com uma capa preta e um sorriso magnífico. Uma varinha preta em uma mão e a outra estendida em um floreio exagerado, como se dissesse eu vou-la. Eu estava hipnotizado. Enquanto minha mãe e eu nos sentávamos em cadeiras dobráveis no quintal de meu amigo, assistindo ao show de mágica, eu comprei completamente a ideia de que aquele homem estava fazendo mágica de verdade. Não truques usando mão ou dispositivos invisíveis. Ele leu mentes, adivinhou cartas, fez um coelho aparecer do nada, levitou sua varinha no ar e até cerrou uma das mães ao meio e depois a juntou novamente. Mas, a cada truque, Billy gritava, ele está segurando com a mão esquerda, ou há um fundo falso, ou está pendurado com linha de pesca. Essas revelações arruinaram momentaneamente minha diversão, mas mamãe me garantiu que esse homem era o verdadeiro negócio. E os adultos nunca mentem, então acreditei nela. Durante o truque em que Samuel cerrou as pernas da Sra. Geller e depois as juntou novamente, sussurrei para mim mesmo, como ele fez isso? O pai de Billy, sentado à minha direita, inclinou-se e sussurrou, um bom mágico nunca permite que você veja por trás da cortina. Depois de um tempo, Samuel, o Anômalo, ficou irritado com as explosões de meu amigo e o chamou ao palco para ajudá-lo como voluntário em seu próximo truque. Ele pegou um enorme lençol preto e o colocou no banquinho ao lado dele. Tomando o comentário do pai de Billy literalmente, eu discretamente me movi para o final da fileira, depois contornei a lateral do palco e saí de vista atrás de um arbusto peege hidrangia em plena floração. Eu tinha uma visão perfeita do palco do lado. Com um brilho nos olhos, Samuel prometeu chocar a todos nós, incluindo Billy. Ele levantou a cortina preta na frente de Billy, certificando-se de que ninguém na plateia pudesse vê-lo. Ele verbalizou dramaticamente algum encantamento estrangeiro, empurrando a cortina para fazer parecer que algo estava acontecendo. Durante todo o tempo, pude ver Billy parado ali, olhando para Samuel com um olhar perplexo. Então, em apenas alguns segundos, Billy se transformou de um menino de pé em 2 pés para um animal de 4. Orelhas compridas cresceram no topo de sua cabeça e suas mãos se contorceram em cascos. Seu nariz se transformou em um focinho longo e peludo, e pelos brotaram por todo o corpo. Suas pernas dobradas nas patas traseiras de um equino.
Curiosamente, o burro estava vestindo a camisa polo listrada de laranja e branco de Billy, um par de shorts jeans e até mesmo seus tênis brancos de ginástica. Só que agora ele estava em 4 patas. Samuel baixou a cortina com um movimento teatral de seu braço. A multidão ficou boquiaberta e Billy, o burro, olhou em volta, claramente confuso. Ele urrava, fazendo com que os presentes caíssem na gargalhada. Os adultos ficaram de boca aberta. As crianças comemoraram e bateram palmas. Um pai vociferou: "Ele está usando roupas de criança. Como ele fez isso?" Eu olhei com horror crescente. Os outros truques eram divertidos e inofensivos. Este foi aterrorizante, pois imediatamente me perguntei como seria se ele me transformasse em um burro. Billy ficou inquieto, chutando as patas traseiras enquanto gritava em pequenos guinchos fracos. Algumas das crianças na primeira fila gritaram em pânico e agarraram seus pais enquanto Samuel controlava a Billy. Ele proferiu algo baixinho e Billy parou. Com outro sorriso encantador, Samuel ergueu a mão e disse: "Desculpe pessoal, não precisam se alarmar. O pequeno Billy quer voltar a ser menino. E ele realizará seu desejo." Erguendo novamente o lençol preto, Billy, o burro, foi escondido do público. Mais uma vez, Samuel sacudiu o lençol e entoou em uma língua estrangeira um encantamento arrepiante. E, assim como antes, observei o burro se transformar novamente em um garotinho que eu conhecia como Billy. O olhar de puro terror e confusão no rosto de Billy me deu arrepios quando ele olhou de volta para Samuel. Samuel sorriu para ele e piscou. Ao deixar cair o lençol preto, Samuel levantou as mãos no ar em triunfo. A plateia explodiu em aplausos. Samuel fez uma reverência, apontou para Billy e gritou: "Que tal uma ajuda para o nosso voluntário Brave?" Eles aplaudiram mais alto, e Billy cambaleou de volta para seu assento. Depois que o show de Samuel terminou, saí de trás do arbusto, abalado, mas curioso. Enquanto ele guardava suas ferramentas, aproximei-me do palco. Ele olhou para mim enquanto embalava uma caixa com sua varinha, baralho de cartas e algemas. "Diga-me, jovem, você gostou do show?" Eu balancei a cabeça lentamente e perguntei: "Como você transformou Billy em um burro?" Sem erguer os olhos, Samuel sorriu. Seus dentes pareciam pontiagudos, como presas. E seus olhos? Mesmo que ele não olhasse diretamente para mim, seus olhos brilhavam com uma confiança assombrosa que beirava a arrogância misturada com a fome. Finalmente, ele olhou para mim e disse: "É mágico, querido menino." Eu o olhei de perto, querendo me aprofundar. Ele era realmente um burro? Ele se inclinou para mim e sussurrou: "O que você acha?" Minha boca estava aberta e eu não conseguia falar. Eu podia ver em seus olhos que ele já sabia o que eu pensava. Eu sabia o que vi. Mas meu horror inicial foi substituído por uma sede. Estava preso. Eu queria esse poder. Samuel me leu como um livro aberto. Eu perguntei: "Posso fazer mágica assim?" Ele se levantou e me observou por um momento, então sorriu. Sem dizer uma palavra, ele se virou e vasculhou uma caixa. Em seguida, tirou um grande livro com capa de couro de aparência antiga. A capa era grossa e macia, como carne. Padrões intrincados costurados com um luxuoso fio preto adornavam a capa. E letras pretas costuradas com o mesmo fio preto formavam 3 palavras em latim. Ars obscurentus. Eu descobriria anos depois que significava "dentro das artes das trevas." Samuel sentou-se na beira do palco, fazendo sinal para que eu me juntasse a ele. Todo esse tempo, as outras crianças correram pelo quintal com cupcakes e ponche de frutas, muito cheias de açúcar para ficarem quietas. Os pais, incluindo minha mãe, se reuniram para um drink ao adulto. Na presença desse livro majestoso, porém, estávamos sozinhos. Ele passou os dedos pela capa, e eu poderia jurar que ela brilhava. Mais magia? Neste livro estão todos os meus truques, ilusões, jogos e cada pedacinho de libertinagem que um garoto poderia desejar. Eu perguntei com a voz mais baixa que se possa imaginar: "Todos os seus truques de mágica estão escritos aí?" Ele acenou com a cabeça e sussurrou: "E eles são todos reais. Desde que você realmente acredite." "Você acredita?" Como se estivesse em um sonho, balancei a cabeça lentamente e disse: "Sim."
Sentei-me ali por algum tempo enquanto minha mente dançava com as possibilidades. Todos os truques que vi naquele dia e todos os truques que não vi. Minha mente se desviou daquela assustadora em que Billy se transformou em um burro, e sonhei acordada em voar, erguer objetos pesados como se fossem leves como uma pena e ler mentes. Esse foi o meu favorito. Alguns minutos depois, um cara corpulento de macacão jeans tocou no meu ombro e disse: "Você precisa se mexer, garoto." Balancei a cabeça para clareá-la e me levantei. Tudo o que restou do teatro mágico portátil de Samil foram algumas peças do palco. No lado mais próximo da casa havia um banquinho. O banquinho que Samil usou no palco. Nela estava o livro. Ars Obscura Intus. Fui atraído para ele como uma mariposa para uma chama. Eu ansiava pelo que estava dentro. Agarrando-o e segurando-o com força contra o peito, recuei para o canto do quintal próximo ao arbusto em que me escondi enquanto observava Billy se transformar em um burro. O que começou como uma fuga da realidade aos poucos se tornou minha prisão. O caminhão de carga se afastou do meio-fio e senti a propriedade deste magnífico livro ser transferida daquele homem encantador de capa preta para mim. Minha infância morreu naquela tarde, substituída por uma frieza que não tinha lar. Estava apenas me alugando. Naquela noite, passei horas lendo à luz da lanterna debaixo das cobertas. Eu li sobre pequenos truques divertidos, como adivinhar uma carta que alguém escolheu de um baralho completo, fazer uma moeda desaparecer no ar, até algumas mais sombrias, como fazer o nariz de um inimigo sangrar incontrolavelmente, retratando um feitiço simples sobre uma amostra do cabelo de uma pessoa embebido em sangue de veado. Essa me fez estremecer. Havia incontáveis mais, mas eu estava com muito medo de ir mais longe. Nos meses seguintes, aprendi os truques divertidos e me tornei um especialista em ilusões. Os detalhes explicavam o que fazer com minhas mãos e todos os objetos envolvidos, além dos encantamentos para recitar enquanto os fazia. Estavam todos em outro idioma que não me dei ao trabalho de aprender, para minha consternação. Encontrei uma frase onipresente no final de cada encantamento: "Voque voto, dono tibi animal meon." Achei que significava algo como o voila, ou o abracadabra. Isso não aconteceu. No ensino médio, eu tinha crescido 15 centímetros e parecia ser muito mais velho do que meus colegas calouros de 13 anos. Passei minhas tardes aprendendo novos truques. Os encantamentos tornaram-se mais elaborados com as ilusões aparentemente mais poderosas. Comecei a adivinhar o número em que uma pessoa estava pensando e o conteúdo de suas carteiras. Desde levitar uma varinha mágica até levitar pessoas reais. Desde fazer uma moeda desaparecer na minha mão até fazer pessoas desaparecerem e reaparecerem. Uma vez, em um show de talentos da faculdade, fiz chover lá dentro. Todos achavam que eu tinha feito algum acordo com a equipe de zeladoria do refeitório para ter acesso aos extintores de incêndio, mas juravam que não faziam ideia de como eu fazia isso. Eu fiz derramar apenas na segunda linha. Uma fina barra de precipitação que seguiu os 10 membros da plateia quando eles pularam para sair da nuvem invisível. E sim, uma vez até tentei o velho truque de eu transformar Billy em um burro ou com uma garota com quem namorei quando tinha 20 anos. Mas eu a transformei em um sapo. Oh, como eu uivei de tanto rir enquanto ela pulava loucamente, tentando chamar minha atenção. Estávamos em um parque com as amigas dela em uma noite quente de verão. Eles procuraram por ela em todos os lugares, exigindo saber para onde ela foi. Quando estávamos sozinhos, eu a virei de costas. Foi um truque maldoso, eu sei, mas ela disse que me beijar era como beijar um sapo. E o poder que senti quando a trouxe de volta e ela se encolheu como um cachorro. Foi inebriante. Percebi pela primeira vez que algo estava errado quando fiz 25 anos. Eu tinha desenvolvido uma artrite bastante grave em ambos os pulsos. O desconforto se espalhou dos meus braços até os ombros. Meu cabelo ficou grisalho e parou de crescer por completo quando fiz 30 anos. Com cada truque mais poderoso, senti uma drenagem física de minha força e resistência. Fiquei conhecido como seu bimindeiro extraordinário, Jonathan Magnífico por volta dos meus 30 anos. Talvez você já tenha ouvido falar de mim? Eu sou o cara que convocou um tornado dentro do metrô de Chicago. Até hoje, ninguém tem ideia de como eu fiz isso. Os jornais entrevistaram especialistas que especularam, mas nenhum deles chegou a uma resposta simples e magia.
Sem truques ou ilusões. Mágica real real. Eles me entrevistaram e exigiram saber como eu poderia inventar ilusões tão elaboradas e verossímeis. Eu apenas dei de ombros e disse: um mágico nunca revela seus segredos. 5 anos atrás, fiz 40 anos. Quando olhei no espelho, vi um homem que parecia estar à beira dos 100 anos. 100 anos de idade, quero dizer. Sim, você leu corretamente. 100 anos de idade. Meu corpo era frágil e magro. Meu rosto, abatido. Minha pele, translúcida com grossas veias azuis e tendões pálidos agarrados a músculos enfraquecidos. Eu ando curvado agora, com uma bengala. Isto é, quando eu puder andar. Eu não tenho família para falar. Meus filhos são os truques. As ilusões. Dei à luz incontáveis tragédias e horrores, minha única semente na qual meu nome será meu legado. A razão pela qual estou contando isso agora é porque na semana passada vi Samuel novamente. 37 anos após a festa de 9 anos de Billy. Eu estava autografando livros em uma livraria local chamada Wildes Books of the Occult perto da minha cidade natal. Não era um livro que eu havia escrito, mas um livro sobre mágicos do século XXI. Um novo mágico. Havia um capítulo sobre mim, e a editora teve a ideia de que os fãs gostariam de me conhecer e pegar meu autógrafo. Eles estavam certos. Cerca de uma dúzia de fãs compareceram. E então havia Samuel. Ele esperou pacientemente na fila com uma cópia do livro. Eu estava me sentindo particularmente doente naquele dia. Uma dor incômoda no meu lado cresceu para uma bola de fogo, rugindo a cada passo que eu dava. Não tive coragem de fazer o diagnóstico, já sei o que era. Câncer. Do que não faço ideia, mas seja o que for, está além do ponto de tratamento. Todos esses anos, uma sensação de dívida crescente em minha conta me perseguiu. A cada novo truque, eu me sentia mais embriagado de poder e mais perto de uma intoxicação mortal. E agora, o saldo era devido. Ele se apresentou, mas eu disse que o reconhecia. Ele parecia encantado com isso, respondendo com um sorriso encantador e uma risada. Eu o conhecia há mais de 30 anos e juro por um Deus em quem não acredito mais, ele não envelheceu um único dia. Como pode um homem não envelhecer mais de 30 anos? Provavelmente da mesma forma que outro homem pode envelhecer uma década em um único ano. Ele estendeu sua cópia de The New Magicia e sussurrou: você poderia entregar para Samuel, por favor? Enquanto escrevia meu nome na contracapa, senti que ele pairava sobre mim. Depois que lhe entreguei o livro, ele estendeu a outra mão para mim. Eu olhei para ele, então de volta para seu rosto. Ele esperou pacientemente. E então eu entendi. Eu não sabia porquê, mas trouxe o livro comigo naquele dia. Eu não o tocava há meses, mas naquele dia, As Obscurentus estava comigo. Foi naquela manhã que finalmente tive a audácia e a coragem de procurar aquelas 6 palavras, que voto, Dono Tibi Animal Meon no final de cada encantamento que pronunciei ao longo das décadas. Para descobrir o que eles queriam dizer. Eles são latinos. Eles querem dizer: com este desejo, eu te dou minha alma. Entreguei o livro a ele. O livro encadernado em couro com as palavras mais sombrias que já li na minha vida. E eu acreditei nessas palavras porque ele me disse para acreditar. Eu acreditava que eles alimentariam meu poder mágico, e eles o fizeram. Porque os adultos nunca mentem, não é? Uma semana atrás, entregando a ele aquele livro, fui eu preenchendo o cheque da dívida. E agora, é só esperar. Para cada ação há uma reação oposta e igual. O poder inebriante que veio com essa feitiçaria negra vale a pena? Nos momentos finais de um homem, ele daria qualquer coisa por mais um ano, mais uma semana ou até mais um dia. Acredito que terei mais dias. Mas não aqui. Pois minha alma foi aprisionada dentro de um livro que capturou 1000 almas famintas. Em breve, me juntarei a eles. Fim. História 3. Livros assustados cheiram a enxofre. Os livros esvoaçaram quando ele chegou. Eles sempre vibravam quando um novo cliente chegava à loja. Eles podiam sentir a novidade do cliente. O que esse cliente estava procurando? Os livros tinham que saber se eram eles que agradariam o novo cliente.
O novo cliente estava procurando um romance tão forte que foi literalmente arrebatado? Talvez um romance policial tão cheio de sangue e atos hediondos que o livro teve que se esconder de sua mãe quando ela o visitou? Um horror tão sombrio que não tolerava o sol? Uma fantasia tão densa e pretensiosa que ninguém realmente entendeu o que ela estava tentando dizer? A loja tinha de tudo. O homem tirou o chapéu ao entrar. Henrique estava parado ao lado do caixa eletrônico e contando os ganhos do dia. Tinha sido um bom dia, então seu humor estava leve e bom. Os livros conseguiram bons donos e os clientes conseguiram bons livros. Espere um cliente que se apressou ao longo de uma velha. Henrique não suportava valentões, e os livros sentiram sua mudança de humor. Acabou de chegar em suas mãos, o livro certo para esse valentão. Aquele livro sempre estava onde você tinha certeza de que não o havia deixado, mas ainda em um lugar que você podia acreditar que o havia deixado. Um dos livros mais irritantes que Henrique já havia vendido. O pensamento do valentão procurando seu livro por toda a casa trouxe um sorriso ao seu rosto. O que posso ajudá-lo com, o meu bom homem? Henrique perguntou ao novo cliente com um verdadeiro sorriso no rosto. Um sorriso verdadeiro era tão comum em um trabalhador de serviço quanto um chifre em um cavalo, mas Henrique era um verdadeiro unicórnio quando se tratava de seu trabalho. O novo cliente caminhou lentamente em direção a Henrique. Ele era um homem bonito, com um bom bronzeado e um belo casaco sobre o terno. O chapéu que ele segurava parecia muito caro para Henrique. Um menino rico e bonito, pelo qual Henrique não hesitaria em fechar sua loja, se solicitado. O homem sorriu para Henrique, mas isso deixou todo o seu rosto errado. Não parecia que o novo cliente estava acostumado a sorrir, e isso despertou Henrique de seu devaneio. Estou procurando um livro específico, que acho que o senhor tem em seu inventário, Sr. Anderson. Como ele sabia seu nome, Henrique não sabia. O homem não parecia familiar, e mesmo que Henrique gostasse da vida noturna e dos clubes de frutas, como seus amigos o chamavam ironicamente, ele não era do tipo que dormia por aí. Não poderia ser um caso de uma noite que deu errado. Pelo menos, Henrique não acreditava que pudesse ser assim. Que livro é esse, senhor? Henrique tentou mesclar sua pergunta sobre o nome do cliente com sua pergunta sobre que tipo de livro ele estava procurando. O cliente não ouviu ou não respondeu à pergunta oculta. Um livro na estante, à altura do ombro do cliente, começou a entoar a canção que cantam os livros quando procuram um novo dono. Como o cliente ainda não havia respondido que tipo de livro estava procurando, os livros sabiam que ele era um jogo justo. Nada disso, por favor. O cliente dirigiu-se ao livro e o livro parou de cantar. Todos os livros da loja de Henrique pararam de falar, tremolar e cantar. Fazia muito tempo que a loja de Henrique não ficava tão quieta. Henrique podia ouvir a própria respiração. Ele começou a respirar mais forte, agora olhando mais de perto o cliente. Você pode ouvir os livros? Sim. Ninguém, exceto Henrique, podia ouvir os livros. Ele nunca conheceu ninguém que pudesse de qualquer maneira. Henrique perguntou a seus pais quando ele era pequeno, por que os livros falavam com ele, e eles o enviaram a um psiquiatra. Depois de alguns anos, Henrique começou a mentir para o psiquiatra sobre ser capaz de ouvir os livros, mas eles ainda falavam com ele quando ele tinha tempo para ouvir. Sua carreira com livros foi dada como certa desde o dia em que ele entendeu que precisava de um emprego. As outras crianças queriam ser astronautas, advogadas, médicas e príncipes e princesas. Não Henrique. Ele queria ser dono de uma livraria. Agora, bem na frente dele, estava outra pessoa que podia ouvir os livros. A única outra pessoa que ele conhecia. Por outro lado, Henrique conhecia outros tipos de magia além da compreensão dos livros. Então, de que livro você precisa? Eu tenho a maioria deles, livros, quero dizer, e estou sempre pronto para encontrar bons lares para meus livros. Você pode fazer um bom lar para o livro que você quer? A bondade da minha casa não interessa ao livro específico de que preciso. Além disso, o nome que eu conheço pode não ser o mesmo que você conhece. Um vento frio atingiu Henrique no rosto. Uma parte dele já sabia de que livro o cliente estava falando e não queria pensar naquele livro. Aquele livro estava trancado a 7 chaves em sua própria cabeça. Trancado, pelo bem da sanidade de Henrique.
Não, ele não queria pensar naquele livro, então perguntou: Você poderia descrevê-lo para mim? Sobre o que é isso? Talvez ele estivesse errado em sua suposição de qual livro o estranho queria. É um livro de couro preto, feito há muito tempo. Do que se trata é difícil responder, já que se trata de coisas diferentes para leitores diferentes. Um livro de couro preto, com nomes diferentes dependendo de diferentes leitores. Henrique sabia agora que seu medo era bem fundamentado, mas mesmo assim não queria ceder. Às vezes a verdade é difícil de aceitar, e desta vez não foi diferente. O estranho continuou: Eu o conheço como Liber Mortis, mas você pode conhecê-lo como Necronomicon. Com a menção daquele livro específico, todos os livros começaram a gritar. Henrique tinha boa disciplina em seus livros, mas isso era demais para todos eles. O som foi penetrante, e um miasma de medo se esvaiu dos livros. Livros assustados tinham um cheiro incomum. Era um pouco como poeira, mas mais poeira sulfurosa. Henrique sabia que seus livros estavam assustados, antes de começar a sentir o cheiro. Ainda assim, o odor era uma forma de verificar seu conhecimento. Henrique olhou para o estranho, ali parado sorrindo e falando sobre aquele livro. Aquele livro escuro, negro e aterrorizante. Como poderia um homem jovem e bonito ficar ali, tão seguro de si, e falar abertamente sobre aquele livro? Eu não tenho esse livro. Agora, eu gostaria que você fosse embora. O sorriso do estranho vacilou por meio segundo, mas reapareceu tão rápido quanto desapareceu. Ele começou a caminhar em direção a Henrique, com determinação estampada em todo o corpo. Henrique começou a se afastar dele, mas parou quando esbarrou no balcão. O estranho continuou andando em sua direção, e só parou quando seus narizes estavam a 1 centímetro de se tocar. Henrique sentiu o suor saindo por todos os poros do corpo, a respiração acelerada, o coração batendo mais forte. Mais tarde, Henrique passaria muitos banhos pensando na reação de seu corpo e no que isso significava, mas tudo o que ele podia fazer no momento era controlar seus intestinos. Os livros nas prateleiras ainda sentiam medo da menção ao livro de couro preto, mas também queriam ver onde isso ia dar entre seu dono e o estranho. Eu não gostaria de ir embora, Sr. Anderson. Eu gostaria de comprar o livro que estou procurando. Eu não deveria vendê-lo. Henrique sussurrou baixinho. O que foi, Sr. Anderson? Eu não deveria vendê-lo. Henrique quase gritou para compensar o sussurro anterior. O estranho apenas ficou parado, olhando para Henrique. Seus olhos escuros perfurando a alma de Henrique. Aguardando uma explicação do dono da livraria. Depois de alguns segundos de completo silêncio, ele o fez. É um livro terrível, senhor, um livro terrível. Ninguém deveria possuir esse livro. Eu o tenho aqui por precaução. Para manter o mundo seguro. Que imagens ele me mostrou. Que histórias ela contou com as luzes apagadas e todas as feras imagináveis escondidas nos cantos escuros. Não, eu não vou enviar esse livro para o mundo. Henrique tentou parecer desafiador, mas tudo o que conseguiu foi parecer assustado. Como uma criança pequena com um abajur quebrado. Pela segunda vez o sorriso do estranho vacilou, e desta vez não voltou a ser um sorriso. Sua boca permaneceu em uma linha reta, fazendo seu rosto parecer jovem e autoritário. Ele parecia um general de uma história de fantasia. Isso simplesmente não serve, Sr. Anderson. O estranho ergueu a mão e colocou-a nos ombros de Henrique. Um cheiro mais pungente de enxofre atingiu seu nariz como um saco de tijolos. Sua cabeça começou a nadar. Henrique tentou se concentrar no estranho à sua frente, mas não conseguiu. Uma névoa apareceu ao redor do estranho. Você vai me dizer onde guarda meu livro, Sr. Anderson? Ele não queria contar nada ao estranho. Ele abriu a boca para dizer-lhe para sair de sua loja, ou então ele iria chamar a polícia. Henrique nunca disse nada parecido. O que saiu de sua boca foi: está no fundo, no cofre atrás da fotografia da minha viagem a Destran. O código é 114-9. O estranho saiu de sua visão. Henrique tentou segui-lo com os olhos, mas não conseguiu. Ele estava preso em seu próprio corpo, trancado longe de si mesmo.
Nunca tinha experimentado magia como esta. O estranho voltou à sua visão, com uma trouxa debaixo do braço. O livro negro. O Necronomicon. Parecia errado nas mãos dos estranhos. A ressonância entre o proprietário e o livro era devastadora. O livro preto não emitiu nenhum som, mas Henrique podia senti-lo observando-o, medindo ele. Uma sensação de pavor subiu por suas costas. Obrigado, Sr. Anderson. Você tem sido uma ótima ajuda. Como pagamento, deixe-me tirar este livro da sua vida. O estranho colocou a mão em Henrique novamente, mas desta vez sua cabeça clareou. A neblina desapareceu e, com ela, tudo o que o livro de couro preto havia contado e mostrado a ele. Cada memória do livro escapou de sua cabeça e deixou apenas a imagem de um livro preto normal. Havia livros parados no mundo, mesmo para aqueles que podiam ouvi-los. O livro preto virou-se para um daqueles em sua mente. O estranho colocou o chapéu na cabeça novamente, virou-se e caminhou em direção à porta principal. Nem todos os livros do mundo são seguros para ouvir, Sr. Anderson. Existem livros que você tem que controlar, se não quiser ser controlado pelo livro. O Salvador disse por cima do ombro. A lembrança de ter sua memória alterada nunca deixaria Henrique. Lembrou-se de por que era bom livrar-se das coisas que o livro negro lhe contará, embora nunca se lembrasse do que o livro lhe contará. Henrique não sabia por que ele fez isso, e ele também não conseguia entender por que quando pensou naquele momento. Uma fascinação mórbida, uma coceira mental que ele precisava coçar. Fosse o que fosse, ele gritou atrás do Salvador. Qual o seu nome? Com a mão na maçaneta, o Salvador parou de se mover. Os livros eram tão silenciosos quanto as pessoas normais os experimentam. O enxofre ainda era um cheiro forte na loja, mas o cheiro não vinha apenas dos livros assustados. Você pode me chamar de Morningstar. Adeus, Sr. Anderson. Voltarei se tiver necessidade de adquirir outros livros no futuro. O estranho saiu para o frio lá fora, levando consigo o cheiro de enxofre. Fim. E aí, qual dessas histórias foi a mais assustadora para vocês? Deixem nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum de nossos próximos vídeos de terror. Agradeço muito por você ter assistido até o final, espero que tenha se divertido e se assustado bastante. Até a próxima noite de arrepios.